Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Denis Tang. Seja bem-vindo ao nosso canal, aos nossos conteúdos que gravamos para vocês com muito carinho, de todo o coração. E o tema do nosso vídeo hoje são princípios para governar. Antes de começar, eu quero pedir você se inscreva nesse canal. Nós já somos 437 inscritos. E nós estamos indo para os 500 inscritos. Eu fico muito feliz com isso, porque nós começamos do zero. E hoje nós estamos aqui com 437 inscritos. Muito bom. E se você se inscrever, você vai receber todas as notificações do seu telefone. Onde você estiver, você vai receber os conteúdos e vai ser edificado. Então faça isso. Então vamos para o conteúdo hoje. Para começar o nosso conteúdo, eu vou começar em Lucas 6:27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldizem, orai pelos que vos caluniam, e ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tira a tua capa, deixar levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, se alguém levar o que é teu. Não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim vos também a eles. Vamos meditar nesse texto hoje. Esse versículo talvez seja um pouco difícil de entender. Talvez para muitas pessoas que não têm se aprofundado aí na palavra, têm remoído e gritado e perguntado: como que alguém vai bater na minha face e eu vou aceitar? Como que eu vou não vou revidar aquilo que o outro me fez de mal? Como que eu vou orar para o inimigo meu? Parece que é uma coisa aos olhos humanos meio impossível, eu diria. Mas aqui quem está falando é o Mestre Jesus. Quero lembrar vocês que Jesus, apesar de muitas religiões ter taxado Jesus de um homenzinho qualquer, ou um homem bonzinho, mas Jesus na verdade era um grande mestre, era o nosso Senhor Jesus que estava aqui, carne e osso, e ele era o mestre com maior sabedoria que existia, o Senhor dos Senhores. E aqui ele está exortando as pessoas que estavam em volta dele. Se alguém bater você, não revide, tem outra face, e por aí adiante. Como eu disse, parece que aos olhos humanos é muito difícil isso, né? Poxa, como que aqui eu vou aceitar uma coisa dessa? Mas isso aqui só faz quem é governante. Se você quer governar, você precisa controlar as suas emoções. As nossas emoções, elas estão ligadas a uma série de coisas. E se você não consegue governar as suas emoções, você pode se tornar uma pessoa descontrolada. Aqui Jesus, ele estava enfatizando o fato de você ser governo de você mesmo. Ele quis dizer o seguinte: se você quer ser alguém no reino dos céus, se você quer andar comigo, se você quer, você precisa aprender a governar você mesmo. Você precisa aprender a dominar você. Como que alguém pode chegar até a outra e bater na sua face e não revidar? Só com o governo. Para fazer isso é necessário ter o Espírito Santo. E só conseguimos ser governo se a excelência de Deus estiver sobre nós, se o Espírito de Deus estiver em nós. Não tem como eu ser alguém de alto nível sem antes ter a sabedoria de Deus na minha vida, o temperamento de Deus. Porque cada um de nós temos um temperamento diferente. Cada um de nós tem uma tática, uma maneira de sobressair sobre as coisas.
uma maneira de reagir a algo que vem. Mas por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, para que quando vier essas coisas, nós tenhamos o Espírito Santo, quem vai nos conduzir, quem vai nos dar sabedoria. Mas tem um versículo que em Salmos diz assim, que o salmista estava olhando para o ímpio, preocupando com a riqueza do ímpio, com as mordomias do ímpio, e estava questionando, poxa, vale a pena mesmo servir a Deus? Olha, o ímpio tem mais coisas do que eu. Mas aí ele entrou no átrio do Senhor. E quando ele entrou no átrio do Senhor, ele viu o fim que o ímpio tem. Por mais que eles às vezes tenham uma vida regalada, mas o fim deles não é nada bom. E aqui, para me entender esse versículo, eu preciso estar no Espírito Santo. Eu preciso estar cheio de Deus. Quando Jesus estava na cruz, os guardas estavam espetando Jesus. Estavam chicoteando Jesus, pregando ele na cruz. E Jesus olhou para eles, naquela situação que Jesus estava. Mas Jesus disse assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Jesus quis dizer que quando Jesus estava naquela cruz, naquela situação, e quando Jesus está aqui nesse versículo falando, se alguém bater na sua face, dê a outra, se o inimigo te fizer alguma coisa, o perdoe. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Jesus está querendo dizer que por mais que você esteja na pior da situação da sua vida, por mais que as circunstâncias não sejam ao seu favor, por mais que as pessoas estejam degredindo a tua imagem, por mais que você esteja recebendo chicotadas, pancadas, por mais que você esteja no buraco negro, onde ninguém te vê, onde só as línguas te veem, as más línguas, por mais que você esteja em toda essa situação, seja maior do que isso. Seja maior do que os seus inimigos. Seja maior do que as circunstâncias. Seja maior do que os seus problemas. Porque quando você se iguala ao seu inimigo, quando você revida com o seu inimigo, você está dizendo para ele, eu sou igual a você. Eu sou do seu tamanho ou até mesmo menor. Mas quando você resiste o mal, quando você governa, quando você domina e você não vai na onda do inimigo, você não dá o braço a torcer para o inimigo, você mostra para ele que quem governa é você e que você está por cima. Jesus, mesmo estando sendo chicoteado naquela cruz, pregado, furaram Jesus a costela dele. Os olhos dele estavam embaçados. Mas isso não impediu Jesus de perdoar aqueles homens. E Jesus perdoou aqueles homens e morreu naquela cruz. E no terceiro dia ele ressuscitou e se tornou maior. Segunda chave aqui nesse texto também que eu aprendo é que Jesus está falando para você assim, se você entender essas coisas que eu falei para vocês, se você entender que o Espírito Santo é mais importante na sua vida, se você entender que você é alguém em Deus, em mim, se você entender o reino dos céus de verdade, se você entender tudo isso, você vai entender que o quão insignificante são os seus inimigos e os seus problemas. Por que o Senhor Jesus era espancado? Por que o Senhor Jesus era caluniado? Por que ele era esbofeteado? Mas ele não amaldiçoava ninguém. Ele não xingava as pessoas. Ele não ficava caluniando os seus inimigos. Porque Jesus sabia que ele era maior, que quem estava com ele é maior. Quando o Espírito Santo está conosco, quando Deus está conosco, nós estamos mergulhados na palavra de Deus, nós nos tornamos maior do que os nossos inimigos. Eles são pouca coisa. Eles são mínimos.
eles são pequeníssimos perante o nosso Deus, perante o Espírito Santo. Então lembre-se que quando você estiver em algum lugar, uma afronta vier com você, quando você está em um lugar, o inimigo vem se levantando, você começou algo, o inimigo se levantou contra você. Aprenda que você é maior do que eles, porque o Espírito Santo está com você. Se Deus está com você, para que você vai temer? É o que Jesus falava, é que se nós imitássemos Ele, que se nós vivêssemos na palavra, nós poderíamos vencer o mundo. Porque Ele disse, vocês podem vencer, porque eu venci o mundo. Eu venci. Eu cheguei onde eu queria chegar. Eu morri naquela cruz. Você já viu aquelas pessoas que estão começando a sua vida, um negócio, algo, e de repente sobe uma calúnia, de repente sobe pessoas para tentar abatê-las, e elas emocionalmente desmotilam, se acabam emocionalmente, ou aquelas pessoas que não têm o controle para receber algumas notícias, elas desmaiam, porque não conseguem governar a mente, não conseguem governar o psicológico. A palavra de Deus diz que Neemias estava levantando os muros de Jerusalém. E levantaram duas pessoas, dois homens contra ele, com mentiras, com calúnias, com afrontas. Mas a palavra de Deus diz que Neemias permaneceu firme e forte. A palavra de Deus diz que Neemias ouvia as mentiras de Sanbalat e Tobias. Eles inventavam para Neemias. Fala, Neemias, vai até a cidade, o rei quer falar com você. Mas Neemias diz assim, eu estou em uma grande obra e não posso parar. Eu não posso deixar as obras, os muros abertos. Eu não vou deixar brecha. Os inimigos falavam que aquele muro iria cair, que ele ia espedaçar, porque Neemias não era veterano em fazer muros. Neemias era um copeiro do rei, mas de repente Neemias se pega fazendo um muro. E aquelas afrontas em cima de Neemias. Mas Neemias dominou o psicológico. Neemias não foi para cima daqueles homens com espada, ou acionou o grande rei. Rei, vem cá, tem gente me afrontando. Não. Neemias orou a Deus. A Bíblia fala que Neemias ele fortificou em orações, em jejuns. E ele foi persistente. E ele venceu. A palavra de Deus fala que os muros foram concluídos com sucesso. E que os muros foram fortificados e Neemias se tornou governador de Jerusalém. Imagina se Neemias tivesse caído na afronta daqueles homens. Imagina se Neemias tivesse revidado naquela situação. Ele estaria mostrando para os inimigos que ele era pior do que eles. Mas o fato de Neemias resistir ao mal e não dar ouvidos para o mal, ele venceu e fez os muros. Imagina se você está num trânsito, presta atenção nisso, é muito importante. E de repente, alguém bate no seu carro, ou vice-versa. Se você sair furioso até alguém que bateu no seu carro, e aquela pessoa também estiver furiosa, vai virar um pé de briga muito grande. Provavelmente pode sair até morte. Mas agora imagina se alguém bate no seu carro. E em vez de você fular com raiva, lógico que você vai estar com raiva, mas você domina suas emoções, você governa sua mente. E você vai lá, mesmo que você está puto de raiva por dentro, roendo de raiva, com muito rancor, mas você vai lá e consegue negociar tranquilamente. A chance daquilo ali acabar, de ter uma negociação, muito óbvio. Mas ao contrário disso, pode até dar até morte. Isso acontece muito, pessoas morrem no trânsito.
porque uma revida a outra, é pancada para lá, é pancada para cá. Mas quando você faz, como eu disse, domina suas emoções, você vence. Você se mostra maior do que aquela situação. Você se mostra maior que aquele problema, até mesmo com aquelas pessoas. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, eu tenho ultimamente vivido muito de propósitos. De às vezes, até mesmo jejuns e viver de coisas que me abster de algumas coisas em propósito com Deus. Às vezes, quando você está num propósito, vamos lá, de não comer açúcar, um exemplo. Vem um desejo muito grande de comer aquele açúcar. Quando eu comecei o meu propósito de açúcar, de não comer açúcar, eu caí 2 vezes. Porque veio o desejo, eu não segurei e tomei aquele sorvete. Comi algo doce. Depois que eu comi, me arrependi muito. Me senti lá embaixo. Me senti dominado pelo açúcar. A segunda vez foi a mesma coisa. Mas aí eu fui observando. O desejo ele vem alvoroçadamente. E quando ele veio, eu dominei ele. Aquela vontade veio, pá! Aquela vontade, eu falei, não vou agora. E aguentei. Passou 10 minutinhos, aquela vontade passou. E eu venci. E até estou praticamente 1 ano sem comer açúcar. Nada que tenha açúcar, essa açúcar branca. Aprendi então esse código que quando vier algo para você que você não quer fazer, um desejo, não faça quando aquele desejo vir. Quando vier aquele desejo mal, aquela força até você, controla. Não aceita. Não faça nada por impulso. Quando vier aquele desejo, não faz ele. Não bate. Veio se devolver na mesma moeda. Não faça isso. Porque você vai ver, você vai conseguir vencer. Quando você faz isso, você percebe que você é mais forte. Porque a nossa mente ela é afrontada. O medo é algo que vem para afrontar a nossa mente. E por incrível que pareça, ele está dentro da nossa mente. Mas quando você bate de frente com ele, como Jesus disse, se alguém vier até você, se alguém vier com artimanhas, se alguém vier com a palmada, se alguém vier com palavras, não grite com essa pessoa. Dê a outra cara, a outra face. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que veio o desejo de xingar, foi afrontado, não caia nessa cilada, porque tudo é uma armadilha. Se você quer realmente viver o seu propósito, faça isso. Sempre gosto de citar pessoas, porque pessoas, elas é a nossa maior referência para que outras pessoas, para que nós consigamos passar uma mensagem. Eu lembro de um rapaz que ele era muito obcecado com drogas, viciado. E ele conseguiu sair das drogas. Mas um dia ele pegou despercebido e ele caiu de novo nas drogas. E eu conversando com ele, eu perguntei, por que você caiu de novo? Você não estava bem? Você não estava tranquilo? E ele disse, esse é o meu problema. Eu estava bem, de boa, e de repente eu me peguei usando esse negócio de novo. Às vezes o inimigo ele vai deixar você descansar de algo. Ele vai deixar você ficar tranquilo, desapercebido, para quando de repente bater esse desejo que eu falei com vocês, esse desejo repentino. Por isso nós temos que estar sempre vigilantes. E quando eu falo em desejos, em vício, qualquer coisa, nós temos também que olhar que às vezes não é só inimigo, é a coisa da nossa carne. Por isso nós temos que ficar persistentes em jejuns, orações,
súplicas ao Senhor, porque provavelmente o mal vem quando você está desapercebido. Então, para você ter uma mente blindada, você ter um controle emocional, ser sábio, como o Senhor Jesus disse, alguém vinha até vocês com essas artimanhas, para que você seja sábio, para que você não seja pego desapercebido. Quando você estiver nos trânsitos, você for afrontado, quando você estiver no seu negócio, quando você estiver abrindo um grande negócio, para você não ser afrontado, esteja sempre atento, controlando e governando a sua mente. Governe a sua mente. Governe o seu estado emocional, o seu espiritual. E para isso nós temos que ter o Espírito Santo, como eu disse para vocês. E nós só tenhamos o Espírito Santo mantendo-se em jejuns e orações constantes, em súplicas a Deus, buscando a Deus sempre, em súplicas e orações, para que nós consigamos vencer as tentações, para que nós consigamos resistir o mal, para que nós consigamos ser maior que o inimigo, para que nós consigamos construir os muros, assim como Neemias fez, grandes muros bem feitos. Só pode ser vencido quando ele governou a mente. Súplicas, orações. Aumente, se for preciso, aumente as orações. Sempre preciso. Aumente o jejum, aumente as orações, as súplicas ao Senhor. Dedique mais, porque o inimigo sempre vai vir. A nossa mente, às vezes também não é só o inimigo, mas o nosso corpo. O apóstolo Paulo diz assim, todo dia eu mato um leão. O meu maior inimigo não é os de fora, é eu mesmo. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, nós temos uma luta todos os dias com o velho homem, com nós mesmos, com a nossa carne, com os nossos pensamentos, com a nossa mente. E nós estamos sendo impulsionados, oprimidos. Mas se formos inteligentes na palavra, praticantes, venceremos o mal. Então eu deixo esse versículo, essa reflexão para que você vença o mal. É possível vencer. Então fique com Deus, um abraço, nós veremos no próximo vídeo.